Gente, há um texto em Filipenses capítulo 4, do verso 1 até o verso 7, que eu queria pensar um pouquinho com vocês. Muito obrigado, viu, Cleison? Obrigado mesmo, ficou muito, muito legal. Obrigado, viu? Filipenses 4, de 1 a 7, está escrito assim: portanto, meus irmãos, a quem amo. Eu gosto das expressões de Paulo, né? Meus irmãos, a quem amo, e de quem tenho saudade. Vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódiga e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e os demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se no Senhor. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Hoje à noite quero repartir esse texto com vocês e mais ou menos dentro dessa ideia, o que é que Deus espera da sua igreja, o que é que Deus espera do seu povo. Eu vivo numa igreja, nós convivemos como igreja, e se eu perguntar o que você espera de Deus, seguidamente eu ouço o que as pessoas esperam de Deus. Mas hoje eu queria pensar um pouco, o que será que Deus espera da igreja? O que será que Deus espera do seu povo? E esta semana, ouvindo algumas palavras, ouvindo algumas pregações, lendo alguns textos da Bíblia que falam sobre povo de Deus, eu fiz uma pergunta para mim: quem é o povo de Deus nesses dias? Vou perguntar de novo: quem é o povo de Deus nesses dias? Quem poderia me responder? Alguém? Quem é o povo de Deus nesses dias? Eu espero que você me dê a resposta e diga: sou eu. Vou perguntar de novo: quem é o povo de Deus nesses dias? Sou eu. Sou eu. Esta consciência parece não estar muito presente em mim, em nós. Quando a gente pensa que Deus sempre teve um povo na terra, primeiro foi Israel, depois Jesus veio e construiu a partir de Israel a igreja, e eu faço parte da igreja. Mas quando eu vou pensar, se Deus estiver falando ao seu povo na terra nesses dias, eu sou o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus na terra nesses dias. Agora, quando eu perguntar, diga a igreja: quem é o povo de Deus na terra nesses dias? A igreja. A igreja. Eu sou o povo de Deus. Eu sou o povo escolhido, diga escolhido. Quem se sente escolhido nesses dias? Escolhido, escolhido, eu escolhido. Deus me escolheu, Deus escolheu a sua igreja, apesar de todas as dificuldades, de todas as situações que a igreja passa, às vezes parecendo tanto como uma instituição terrena e sem nenhuma ligação com a terra, com o céu. Mas eu estou certo, né? Porque Pedro diz assim, segundo capítulo, primeira carta, verso 9: vocês, porém, são geração eleita. Diga: eu sou. Bem bonito. Eu sou geração eleita. Diga assim: sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Olha, pensa nisso. Eu sou, nós somos como igreja, geração eleita. Diga: graças a Deus. Sacerdócio real, nação santa, povo
exclusivo de Deus. Exclusivo de Deus. Nós somos o povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são povo de Deus. Diga graças a Deus. Deixa eu dar uma notícia, vocês são povo de Deus. Isso soa engraçado para a gente, não é verdade? Não é verdade? Eu sou o povo de Deus. Eu sou nação santa. Essa ideia de nação para nós, é difícil entender uma nação. É um povo escolhido. A gente não era, mas agora nós somos povo de Deus. Não havíamos recebido misericórdia, mas agora recebemos misericórdia. Eu gostaria nessa noite, ao participarmos da ceia, que a gente entendesse isso. Eu sou povo de Deus. E como povo de Deus, Deus espera algumas coisas do seu povo. Nós vivemos num tempo apenas que um povo espera, que um povo pede, que um povo quer. Mas o Senhor sempre esperou alguma coisa de Israel, o Senhor sempre esperou alguma coisa do seu povo, e o Senhor também espera de mim e de você, nós, nação santa, povo de Deus, alguma coisa que eu percebo nesse texto, que Paulo vai falar da parte de Deus, né? O que Deus está esperando de mim e de você. Filipenses capítulo 4, verso 1, né? É a primeira expectativa que eu vejo que Deus tem a meu respeito e a seu respeito. Verso 1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria. Veja só, esse povo era a alegria de Paulo, mas esse povo também é a alegria do Senhor. Você, eu, nós somos a alegria de Deus. Você já pensou nisso? Nós somos a alegria de Deus porque nós somos o povo de Deus. E ele diz: permaneçam firmes no Senhor, ó amados. Diga assim: permanecer firme. O que é que Deus espera do seu povo? Que nós permaneçamos firmes. Nos dias em que as pessoas estão tão balançando. Falamos naquele domingo de manhã sobre a sociedade líquida, em que a coisa se movimenta de um dia para o outro, né? A instabilidade do ser humano, mas Deus espera que como igreja, como seu povo, que eu permaneça firme, firme. Que a minha fé esteja firmada na rocha que é Jesus. Que eu não desista, que eu não vacile, que eu siga firme no Senhor. Eu tenho pedido para Deus, nesse tempo, dias de dificuldades, para que a minha fé permaneça firme no Senhor. Não se abale por nada. Uma vida cristã firme, de continuidade, de continuar andando, marchando firme, firme. Tudo o que aconteceu, eu espero que eu e você continuemos firme, servindo ao Senhor. Que a gente não seja oscilante, mas firme no Senhor. Eu tenho olhado, irmãos, encontrado como tantas pessoas não estão conseguindo caminhar no mesmo ritmo de firmeza, servindo ao Senhor. Sabe por quê? Porque uma boa parte de nós estamos cansados, sobrecarregados. Eu, quando as meninas eram pequenas, quando elas tinham febre, levava no médico, no pediatra, eu já sabia o que ele ia falar. Garganta, ouvido, não é assim, Tiaguinho? Garganta e ouvido, essas coisinhas assim. Dá um antibiótico assim. Quando a gente vai no médico agora, o que o médico fala?
Quem já foi no médico e ele falou, você está cansado, tem que descansar. Nem vou pedir para levantar a mão. Nem vou pedir para levantar a mão. Porque chegou no médico, está estressado. Chegou no médico, está cansado. Você precisa diminuir o ritmo. É tudo que a gente ouve. Cansado. Uma sociedade cansada, estressada. E é interessante que quando a gente ouve esse diagnóstico, a primeira coisa que a gente pensa de diminuir o ritmo é onde? É na igreja. É na igreja. É das coisas do reino de Deus. É verdade, eu estou trabalhando muito, então, ok. Eu sei, isso está acontecendo. A permanência, a firmeza dos crentes está sendo colocada em xeque. A gente era firme no Senhor, era firme na igreja, era firme na célula, era firme. Agora balança. Gente, como está difícil para pegar o ritmo de culto. Você já viu isso? Vem um domingo, mas você não consegue ver o domingo. Aquela firmeza que se tinha como igreja, a gente não está conseguindo manter. E qual a expectativa do Senhor? Que a igreja se mantenha firme. Diga, uma igreja firme. Crentes firmes. Pessoas firmes. Eu estou falando de culto a Deus. De povo santo, escolhido. Mas se nós não temos ideia que nós somos o povo santo escolhido de Deus, e nós começamos a entender de que a igreja é mais ou menos como um clube, eu vou quando dá. No supermercado, eu vou quando dá. E você? Eu vou quando dá no supermercado. Gente, nós perdemos a noção de que esta reunião é um culto do povo de Deus a Deus. E que se eu não cultuar a Deus, não haverá culto meu a Deus. Eu estou bem assustado com essas coisas. Bem assustado. Converso, vejo, observo, olho esta mudança por esta falta de consciência. Você sabia? Claro, alguns de vocês já ouviram falar, alguns de vocês já foram. A Europa, que foram países onde o cristianismo cresceu, multiplicou, grandes avivamentos na Alemanha de Lutero, por exemplo, que em 1500 fez uma revolução no mundo, trazendo a graça, evidência de Deus para a vida das pessoas, acesso à Bíblia, Europa, Alemanha, outros países, Inglaterra, grandes avivamentos, avivalistas. Eu estava agora com um pastor da País de Gales, 3 semanas atrás. Estava numa reunião de pastores de igrejas grandes do Brasil, e ele é um pastor de uma grande igreja na Europa. Há 100 anos atrás, teve um avivamento no País de Gales. 50% da população converteu. Como se 120 milhões de pessoas no Brasil convertessem. Esse foi o resultado do avivamento no País de Gales. Era igreja para todo lado. Imagina o número de pessoas convertendo, quantas igrejas teremos que construir no Brasil. 100 anos depois desse avivamento. Ele disse, no momento que ele estava na reunião falando conosco, ele falou, sabe quantos templos estão à venda agora no País de Gales? 1000 prédios de igreja vazio. 1000 prédios de igreja estão vazios. Vou chamar a atenção para vocês de uma coisa que está acontecendo. A Europa não chegou a esse nível. A Europa hoje, a maioria das pessoas são ateus. A maioria das pessoas são ateus.
Eles não acreditam em Deus. Há algumas igrejas na Europa que os funcionários da igreja são ateus. Você já viu um negócio desse? Os funcionários da igreja não acreditam em Deus. E sabe como o ateísmo se desenvolve? Primeiro, a secularização. Seculariza tudo. Depois, o relativismo, porque não é bem assim. Terceiro, a igreja deixa de fazer falta na vida das pessoas. Preste atenção nisso. No que está acontecendo no Brasil. E cuidado você, que começa a andar por um caminho que a igreja já não faz muita falta. Eu conheço pessoas que foram firmes no Senhor, e agora eles me dizem: pastor, eu não vou na igreja, mas eu tenho fé, eu não sinto falta da igreja. Gente, a gente e a igreja, o povo de Deus, não desvia de uma hora para outra. Isso aqui não é um ato, é um processo. E eu olho, e com muita preocupação, já falei isso na outra semana, alguns filhos nossos não sentem mais falta da igreja. Eles vivem bem. E a gente fala: meu filho, não, mas está tudo bem. Eu acredito em Deus. Continuo com fé. Eu só não sinto falta da igreja. Não sinto falta da igreja. Por quê? Nós deixaremos de sentir falta da igreja quando perdermos a noção que nós somos povo de Deus escolhido. E que Deus tem preparado um lugar na eternidade para nós. Primeira coisa, você perde a noção de povo e perde a noção de eternidade. A vida começa a acontecer aqui embaixo, presta atenção nisso. Depois que você perde a noção de eternidade, que você não sente mais falta da igreja, o próximo passo é você acostumar a viver sem Deus. Olha, mas eu também não vou na igreja, não aconteceu nada. E agora eu também não oro, não leio mais a Bíblia, e também não está acontecendo nada. Então, na verdade, Deus não faz diferença, porque quando nós trazemos Deus apenas para esta vida, Paulo diz, se vocês creem em Cristo só para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Não se fala mais na volta de Cristo, não se fala mais. Não se prega mais sobre a volta de Jesus. E falar sobre eternidade parece falar no vazio. Nós precisamos falar de que você vai ter a solução dos seus problemas agora, né? A igreja tem que ser resposta para a sua prosperidade. A igreja tem que ser resposta para as suas angústias. A igreja tem que ser um lugar onde as pessoas se sintam bem. Não pode falar de pecado? Não pode. Porque falar de pecado, você tira as pessoas da sua zona de conforto. E o ser humano nesse tempo não pode ser incomodado por nada. Ele precisa ser bajulado. Ele é o centro, é o centro. E Paulo diz, permaneçam firmes no Senhor. Qual a expectativa que Deus tem de mim e de você? Que nós permaneçamos firmes no Senhor. Eu estou grato a Deus que você está aqui e eu vejo tanta gente firme no Senhor. Você é um deles, diga graças a Deus, eu sou. Você pretende continuar firme no Senhor? Provérbios 4:27, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, afaste a maldade dos seus pés. João 8:31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Diga discípulos. Pergunta para o irmão, o que é discípulo, irmão? O que é discípulo, irmão? Há uma grande diferença de ser discípulo
de ser seguidor e de ser multidão. A multidão só quer o pão, só quer o milagre, só quer a bênção. A multidão, ela só quer o bem-estar, apenas isso. Se eu estou recebendo alguma coisa, se estão me dando alguma coisa, então eu estou aí na multidão. Os seguidores é um nível um pouquinho mais alto. Não, eu acho legal os ensinamentos de Jesus, né? Eu acho bom, eu até quero, até me batizo e tal, e sou membro da igreja. Ser discípulo é diferente. A marca de ser discípulo é renúncia, diga renúncia. É perder e não ganhar. Isso é discípulo. Nos dias de Paulo e das cartas e da igreja e de Jesus e de Pedro e dos demais, ser crente, ser cristão, era preparar-se para perder tudo, inclusive a vida. Não, ser cristão não dava status como dá hoje. Não estava na moda como hoje está na moda. Não. Você, em alguns países, né, do Oriente, ainda ser cristão é assim. Eu via um pastor que estava também numa dessas reuniões. Ele disse que pregou domingo à noite na igreja dele, num país desses lá do Oriente. E um jovem, bem jovenzinho, ele estava lá no final, na última fila. E quando ele ouviu, né, era uma jovem, quando ela ouviu a palavra, ela veio à frente, se lançou, né, diante daquele apelo, e ela chorou e ela entregou a vida para Jesus, naquela noite. Menos de 24 horas depois, aquele pastor estava enterrando aquela ovelha, que foi jogada do 10º andar, pelos seus pais, pela vergonha da família, com a decisão que ela fez. Isso é discípulo. Isso é renúncia. Isso é preço. Permanecei firmes, firmes. É isso que Deus espera de mim. Nesse tempo em que muitas pessoas estão, não sei se vou, não sei se não vou. Minha palavra para você hoje à noite: permaneça firme no Senhor. Não é no seu pastor, não é na igreja, não é na denominação, não é, é no Senhor. E por causa do Senhor. Trago para você essa ideia de povo de Deus, essa ideia de culto, essa ideia de adoração. Eu fui chamado para isso, eu sou povo de Deus, eu sou escolhido. Você também. Segunda coisa que Deus espera, muito interessante, que Deus espera de mim e de você, está no verso 2 e 3. O que eu rogo, a Evódia e também a Sintique, é que vivam em harmonia no Senhor. Diga harmonia no Senhor. Quantos pais aqui gostam de ver seus filhos brigando em casa? Quem gosta de ver filhos brigando? Quem já viu o filho brigando em casa? Qual é o maior desejo dos pais? É que seus filhos vivam em harmonia no Senhor. A expectativa de Deus para mim e para você é que nós vivamos em harmonia. Pensa nesta palavra para esses dias. E que os crentes estão se arrancando os cabelos. Deus nos chamou e Ele tem expectativa que eu viva em harmonia com você. Sim, peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado da causa do Evangelho com Clemente e os demais cooperadores. Seus nomes estão no livro da vida. Diga nome no livro da vida, diga isso. É bom lembrar isso de vez em quando, né? Porque parece que rasgaram o livro, né? Nem tem livro mais. Nome no livro da vida. A minha pergunta é: seu nome está no livro da vida? Nome no livro da vida. Queria lembrar para você.
Essas irmãs e o Clemente, o nome deles estava no livro da vida. Porque eles eram cooperadores. Está nessa carta aqui de Paulo. Porque eles trabalhavam na igreja. Primeira Coríntios 15, 57 diz assim: mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga vitória. Em Cristo. Quem aqui tem a vitória em Cristo? Bem, levanta a mão bem alto, bem alto, bem alto assim. Bem. Deixa um pouquinho assim para eu ver. Deixa um pouquinho para eu ver, porque aí também descontrai um pouquinho e tal. É isto. Diga assim: eu tenho, bem bonito. Eu tenho a vitória em Cristo. Ok, agora o que ele diz? Portanto, para aqueles que... É uma palavra direcionada a um grupo de pessoas. Se você tem a vitória em Cristo, há uma expectativa de Deus para você. Vitória para quê? Deus te dá a vitória para quê? Tudo no reino de Deus tem um propósito. E para aqueles que têm a vitória em Cristo, portanto, você, meu amado irmão, minha amada irmã, mantenham-se firmes. A vitória de Cristo é para que nós nos mantenhamos firmes. Aonde? Nele, no seu reino, na sua casa, na adoração, na vivência, manter nele. Se você tem vitória para isso, mantenha-se firme e que nada os abale, nada os abale. E aí ele diz: sejam dedicados à obra do Senhor. Dedicados. Se você tem vitória, você tem essa vitória para dedicar a sua vida à obra do Senhor. E obra fala de quê? Obra fala de obra, de trabalho. Sejam dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor, presta atenção, você já sabe, ele está dizendo, vocês sabem que no Senhor, ou para o Senhor, o seu trabalho não é vão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que está rolando aí? Muita gente já trabalhou muito para Deus, agora está falando, não vale a pena. Não vale a pena. Trabalhar na igreja não vale a pena. Trabalhar, porque nós não entendemos que trabalhar na igreja, estamos trabalhando para servir quem? Servir quem? Vamos lá. O povo de Deus. E a gente diz, não vale a pena servir o povo de Deus. É uma mentalidade. Mas Paulo diz, espero que vocês se dediquem à obra do Senhor, porque você sabe que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Se nós perdemos a visão de eternidade, nós perdemos a visão de galardão. E aí trabalhar para quê? Você não vai ter nada. Por que eu vou trabalhar na igreja? Por que eu vou trabalhar na obra do Senhor? Se eu não consigo entender a eternidade, se eu não consigo entender recompensa, e aqui eu trabalho, eu mesmo faço o meu trabalho, ganho meu salário. Meu Deus. Olha o que o Paulo está dizendo. Sejam dedicados. Aqui aparece o nome de Clemente, aqui aparece o nome da irmã lá, que também é complicada uma com a outra, as duas irmãs lá. E é sempre as irmãs. Não, está na Bíblia, não me desculpe que está aqui. Brincadeira. E não dá para brincar com mulher nesses dias, está perigoso, irmão, não dá. Mas as duas irmãs estão na confusão lá. O nome delas está lá. Pergunta que eu faço. Onde está o seu nome aqui na igreja como alguém que coopera na casa de Deus? Onde está seu nome? Fábio abriu a lista, vai ter moving lá, você pode pôr o nome, tem um monte de gente. Onde está seu nome? O que você faz? Vai aparecer aonde seu nome? Eu coopero na casa de Deus, meu nome está lá.
Vai pensando como a gente vai mudando as coisas, a gente vai desconectando, vai perdendo, e a gente, não sei. Hebreus 6:10 diz assim: Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele. Como a gente demonstra amor por Deus? Pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim. Diga até o fim. Para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aquele que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. Onde está seu nome? Muitos já tiveram nome. Onde está seu nome? Vocês serviram santos. Interessante. Deus espera isso de mim, que eu sirva os irmãos, que eu sirva os santos, que eu ajude as pessoas, uns aos outros. E por último, qual a expectativa de Deus para mim e para você? Que nós sejamos alegres, diga alegres. Filipenses 4:5 diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se no Senhor. Seja a amabilidade de vocês conhecida de todos, perto está o Senhor. Diga, ser alegre. Gente, pensa, nós vivemos numa sociedade que está triste, deprimida, não tem alegria. E a expectativa de Deus é que eu seja alegre, apesar de tudo que a gente passa. Uma das coisas que mais alegra o nosso coração de pai e de mãe é ver os nossos filhos alegres, não é verdade? Quando a gente vê os nossos filhos tristes, a gente fica tão triste. Deus nos tem abençoado, Ele nos tem dado graça, Ele nos escolheu, fez seu povo, nos abençoou, para que nós sejamos alegres. A alegria do Senhor é a nossa força, diz Neemias 8:10. Alegres. Alegre tem a ver com gratidão, tem a ver com esperança, com expectativa, com visão de eternidade. Isso me alegra. As coisas aqui não são fáceis, mas um dia, diga assim, um dia. Diga bem bonito, um dia, um dia, um dia. E é nessa expectativa da eternidade, um dia, que eu posso me alegrar no Senhor. Vamos ficar de pé, meu irmão? Vamos ficar de pé, minha irmã?